em prol de melhorias da região. Sobre este assunto, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade Rafael Mazo, presidente da Amocer, e o Anísio Brugnoli, vice-presidente. Falei certo, é Amocer, é isso, Rafael? Bom dia. Bom dia, Anísio também. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Realmente, você falou certo. A nossa associação tem um logo, Associação dos Moradores do Bairro do Caxambu e Região. Tem como logo Amocer. Qual é a demanda de vocês hoje ali no Caxambu? Aliás, um bairro maravilhoso na nossa cidade, um dos poucos bairros aí que tem preservado a área verde, né, da nossa cidade, que infelizmente, né, com esse avanço, né, do progresso, acabou preservando, né, o verde, né, porque muita gente acaba construindo suas casas, né, e opta aí pelo concreto e o verde vai embora. E vocês conseguiram preservar aí aquela área rural, né? Optaram, né? As plantações ainda foram preservadas, né? Realmente o Caxambu é da região um dos bairros que melhor qualidade de vida apresenta para os moradores, para os munícipes. E desde a primeira hora, quando esta gestão da associação assumiu os trabalhos, foi uma preocupação e nesse sentido eu queria informar, né, que aqui o grande parceiro Anísio Brugnoli foi de uma importância ímpar. Nós, quando da eleição, tivemos uma decisão de dividir trabalhos e o Anísio ficou especialmente envolvido na questão de encaminhamento de um grupo de trabalho que envolvia o plano diretor da cidade, a revisão do plano diretor da cidade. E nesse sentido, então, todas as ações, todo esforço que a associação empreendeu junto ao Conselho de Políticas Territoriais teve uma enorme importância que culminou agora com a revisão desse plano diretor. Eu queria inclusive passar para o Anísio para que ele explanasse em detalhe todo o trabalho que foi desenvolvido por esse conselho. Por favor, Anísio, o que foi feito com essa revisão do plano diretor e que teve aí a sua participação mais incisiva aí, por gentileza? Bom dia, ouvintes. O plano diretor na gestão anterior, o Caxambu era uma área rural, urbana, e virou rural. E essa área não contemplava os anseios de todos, porque é uma área consolidada, onde os moradores são centenários, que preservam suas áreas, partilham em pequenas partes para os herdeiros e tal, sempre preservando as águas, as nascentes. E quando passou-se para rural, criou-se um problema, criou-se uma possibilidade de loteamentos clandestinos, irregulares, não é? Onde criava um problema técnico e social para a prefeitura, que tinha que regularizá-los. Então, desde o primeiro dia da posse do Luiz Fernando, o nosso grupo, mais o Conselho Municipal de Políticas Territoriais, que eu faço parte, trabalhamos para o convencimento da revisão do plano, para que voltasse o status anterior, que era lotes de 1.000 metros, 50% de área permeável, 16 habitantes por hectare, uma setorização que preserva toda a natureza, não agride, não polui. E isso foi contemplado agora na revisão do plano. Fizemos um trabalho com mais de 7 audiências no Caxambu, ouvindo o povo, ouvindo todos. E na prefeitura, na comissão do plano, tivemos mais de 30 reuniões e as câmaras técnicas, que eu fazia parte também, mais de 30 reuniões, estudando, debatendo todos os problemas inerentes ao Caxambu e à cidade. E foram, a maioria, contemplados nessa revisão do plano. Ou seja, vocês foram ouvidos. Sim, de uma vez por todas
E isso também, o outro plano diretor também acabava desvalorizando demais o imóvel de todos, né? O nosso problema não era só desvalorização, era preservação. E mais a preservação. E a desvalorização também, não é? Agora, foi feito um convencimento técnico, muito técnico e claro, da preservação, que quer dizer a volta ao urbano. Porque quem tem regras, cumpre. Quem nada pode, faz o errado, faz o que se quer. Isso prejudicava também a questão comercial ali, com o outro plano diretor como estava? Também, porque a Avenida Humberto Cerezer, ela passou a ser uma estrada-parque, uma via intermunicipal, que não se podia fazer absolutamente nada, nem escola, nenhum comércio podia ser contemplado. Agora voltou a ser uma via estrutural, onde pode ser feito comércio, pequenas indústrias não poluentes, que não corra nenhum risco ao meio ambiente. Uma via que tradicionalmente todos conheciam, que tinham comércios e que tinham escolas, e que essas escolas e comércios teriam que sair dali em função do novo plano diretor, ou elas teriam direito adquirido e poderiam ficar ali, essas escolas que já existiam? As existentes poderiam ficar. Mas novas não. Novas não. Então, nesse processo é importantíssimo nós salientarmos a extrema e criteriosa participação do gestor Sinésio Scarabello. Ele foi de um significado ímpar para esse processo, com a capacidade técnica que ele tem, com a capacidade, com a fleugma de ouvir e encontrar o melhor caminho para todos. Então, o Caxambu, a nossa associação, os moradores são extremamente gratos a todo esse trabalho que foi desenvolvido nesses 2 anos. A associação, Júnior, ela tem por objetivo, desde do seu início, uma postura partidária. Isso não significa que nós não façamos política, nós pretendemos contribuir com a cidade da maneira mais altaneira, né? E fazer a política com P maiúsculo. E é exatamente por isso, eu levaria agora a entrevista para um outro lado, que nós temos nos preocupado em participar da maioria dos conselhos municipais que seja possível. Estamos dentro do Conselho de Saúde, estamos dentro do CONDEMA, enfim, essa gama de participação em prol da cidade, em prol dos moradores do nosso bairro, é o escopo maior que nós temos como objetivo dentro da AMOCER. Quantas pessoas hoje participam da AMOCER? Hoje, diretamente, cerca de 30 pessoas compõem a direção da entidade em várias linhas de trabalho, né? E cada uma dentro de um determinado objetivo. Aquilo que eu disse com relação à divisão de trabalho que foi feita entre mim e Anísio, representa o espírito de delegação que a gente tem. Cada um que pega uma atividade, um trabalho, ele faz de forma autônoma, né? E a gente procura nas reuniões consolidar aquilo que está sendo feito para que a associação tenha esse nível de participação social e possa contribuir com a melhoria de vida no nosso município. Quais são as demandas hoje do bairro do Caxambu? Olha, depois de décadas, né, sem investimento público na região, hoje o Caxambu teve a entrega por parte do prefeito Luiz Fernando, a revitalização do Vale Azul, um trabalho que nós participamos intensamente, contribuímos através de um grupo de WhatsApp que foi criado, tá certo? Em todos os momentos do planejamento e das atividades que foram feitas, a associação teve presente através desse grupo, um contato direto com a gestão pública. Quando da entrega, nós sinalizamos a necessidade da manutenção e de se fazer uma zeladoria desta pérola que foi entregue pela gestão pública para o bairro.
Hoje, incrivelmente, nós temos pessoas que vão da Vila Ares, que vão do Traviú, que vão até de outros municípios, né? A gente parado ali vê carros de Campo Limpo estacionados para desfrutar do entorno ali do Vale Azul. E a preocupação hoje da associação e dos moradores é exatamente zelar por aquilo que foi entregue, através de segurança, através de uma série de medidas que precisam ser tomadas. Inclusive, na reunião de diretoria que nós tivemos ontem, um dos pontos que nós assumimos foi criar um grupo de trabalho especificamente voltado para essa questão agora do Vale Azul, de manutenção daquele espaço público. Por outro lado, é importante frisar as melhorias que vêm vindo, como a revitalização da Avenida Antônio Borim e da Avenida Humberto Cerezer, que serão todas recapeadas. Também essas áreas estão merecendo, por parte da associação, um olhar em relação à melhoria de estacionamentos de pontos de ônibus, alargamento para esses estacionamentos, e é mais ou menos isso o trabalho que a gente está enfocando hoje. A falta de calçadas ali na Humberto Cerezer, como é que chama aquela outra? A Humberto Cerezer é aquela que liga o Jundiaí Mirim. Isso, a Jarinu. A Jarinu, não é isso? Aquela outra que vem da colônia. Antônio Borim também, não tem calçadas. Esse é um ponto que a associação... Vocês estão buscando isso daí também? Também. Nós nos deparamos ali, principalmente na Humberto Cerezer, com uma dificuldade muito grande de mães que empurram o carrinho de bebê no meio-fio, ou até cadeirantes que se utilizam do posto de saúde lá do Caxambu, acessando no meio-fio também a sua cadeira de roda, e essas coisas elas têm sido apontadas para os gestores, né, em reuniões que a gente tem feito de forma bastante contínua, e o que a gente espera através dessa contribuição e do apontamento dessas dificuldades é exatamente o diálogo para que o poder público possa nos ajudar e superar essas questões. Como é que vocês fazem as reuniões de vocês? Vocês têm uma sede? Quantas vezes vocês se reúnem aí ao ano? Sim, na nossa sede nós temos reuniões mensais fixas, sempre na primeira terça-feira de cada mês, e outras reuniões setoriais que acontecem com muita frequência, né, em função dos conselhos municipais que se participa, ou de necessidades específicas, como essas agora que eu apontei em relação à melhoria e revitalização das avenidas Cerezer e Borim. O Caxambu ele tem tido muita gente que vem de fora, principalmente em relação ao setor gastronômico, né, que atrai muita gente de fora ali, e a questão das avenidas principalmente acaba hoje, em função dessas avenidas não terem, hoje por exemplo os radares foram tirados, a gente tem visto muitos acidentes, principalmente na Humberto Cerezer. A gente tem relatado no setor policial principalmente, muitos acidentes na Humberto Cerezer. Vocês têm essa demanda também do radar ali nessas avenidas, da Humberto Cerezer, nas outras avenidas por ali? Porque é um perigo iminente ali, né? Então, tem estudos onde eles passam mais de 1.000 carros hora naquela região. Agora, com o recapeamento, vai se agravar mais. Vai ser uma pista ótima, tal, onde temos baias de ônibus, que o ônibus terá que parar no meio da pista, interrompendo o tráfego. Vamos ter um problema grave também de mobilidade com os loteamentos que estão sendo aprovados na Fazenda Campo Verde, em Jarinu, são mais de 1.600 lotes, onde vai agravar muito a mobilidade dessa região. Estamos tratando também com o poder público para que se haja alternativas.
ou uma outra segunda via, porque não temos, só temos o Humberto Cerezer. E o desvio pela onde sai Voturucaia para sair por Campo Limpo é pouco viável, não vai ser possível. Pelo contrário, o pessoal de Várzea está saindo por essa via e pegando Humberto Cerezer, tendo um acúmulo de carros, mesmo hoje, não é? Então, estamos tratando com o poder público para que haja uma melhoria na Humberto Cerezer, não só de recapeamento, também de alargamento ou de uma via secundária. Você veja, Júnior, você deve ter tido conhecimento, questão de ano, ali na interseção das avenidas Cerezer e Justiniano Gorim, era um ponto onde ocorreram acidentes gravíssimos. A associação, a Mocef, fez um trabalho muito intenso junto ao poder público e se instalou uma sinaleira de 3 tempos e se fez a gestão pública fez uma intervenção muito eficiente no sentido da preservação da vida naquele local. Obviamente, nós temos conhecimento de que em horários de pico existe um acúmulo de veículos decorrentes dessa intervenção. Mas o que é o principal, a vida humana foi preservada desse tempo da intervenção até hoje, que já tem ano praticamente, não aconteceu mais acidente nenhum. Então isso traz para a gente uma satisfação muito grande. Agora, trânsito e excesso de veículo na rua é uma situação que o país inteiro vive. Isso é uma herança dos últimos governos, onde a indústria automobilística foi privilegiada de uma forma excessiva e se colocou mais veículos nas ruas, que elas não tinham tamanho para suportar tamanho inserção de unidades, né? Eu noto ali, principalmente na Humberto Cerezer, eu comumente passo por aquela região ali, as lombadas são muito mal sinalizadas, a pintura de solo ali é muito mal feita e o carro que não conhece o local, ele acaba passando por cima ali. Se eles tiverem uma velocidade acima do normal ali, ele passa, mas ele acaba voando mesmo por cima daquela lombada, mas tranquilamente. E aquela famosa árvore em frente àquele supermercado que eu não sei como é que foi permitido passar uma via com aquela árvore no meio. A árvore está no meio da rua, até hoje, né? No meio da rua tem uma árvore. Isso. E até hoje, né? Esse é um problema que a associação, junto com o poder público, vai ter que enfrentar de curtíssimo prazo, né? Existe um apontamento por parte da associação de gargalos de trânsito ali em frente ao supermercado Sica, que foi um benefício para o bairro, no princípio, tá certo, hoje se transformou num ponto crítico, e a árvore faz parte desse ponto crítico, né? Eu tenho certeza que agora, com a questão da revitalização, esse problema vai ter que ser encarado de frente, né? E novos tempos o país e o Caxambu está vivendo, né? E a gente precisa encarar essas situações com objetividade. Não tem mais sentido as coisas continuarem dessa forma. Você tem razão, com relação à questão da sinalização das lombadas, elas foram há um ano atrás, todas sofreram uma demarcação nova, com pintura e tal, mas o tempo levou embora. Hoje esses obstáculos, eles realmente criam mais problema do que defendem o usuário, o pedestre. E em termos de segurança pública, a ida da polícia militar ali para o Caxambu melhorou para vocês? Olha, eu digo que a questão de 2 anos para cá houve uma melhora expressiva em relação a esse ponto, Júnior. Sem dúvida, a atenção que o batalhão, o 49º Batalhão, através da querida presença do capitão Biancardi, trouxe para o bairro,
se pontuar como uma das coisas principais que aconteceu em matéria de qualidade de segurança para a nossa região. A associação está se tocando nesse ponto, foi muito importante para a gente poder falar que nós temos, através de um nosso participante, do nosso diretor, João Bosco, uma atividade muito grande dentro dos CONSEGs. E hoje se implanta no Vale Azul um CONSEG, temos CONSEG em várias localidades do bairro, e com isso também a possibilidade de um controle maior da qualidade em relação a esse ponto tão sensível que é a segurança pública. Queria agradecer a presença de vocês, Rafael, Anísio, parabenizar vocês por esse trabalho. Não adianta a gente cobrar só os governantes, né, se a gente não se unir, os moradores não se unirem, né, e determinar o que será feito, né, qual é a demanda da vizinhança, e levar para os políticos, né? Ficar só reclamando, falta isso, falta aquilo, mas se unir, falar, não, estamos precisando disto, é exatamente isso que nós precisamos, e aí se une, junta várias pessoas e leva todo mundo para os políticos e fala, é isso que nós precisamos, porque senão, sem aquele monte de pessoas, eles não cumprem aquilo que nós precisamos. Uma pessoa vai lá, eles não dão nem bola. Agora, quando várias pessoas vão, aí eles atendem. Não é assim que funciona, né, Rafael? Júnior, permite só uma colocação nisso. União faz a força, né, Rafael? Sem dúvida, união faz a força. Mãos dadas tornam um braço mais forte. Mas eu queria citar o seguinte, a legislação que o município de Jundiaí dispõe hoje com relação aos conselhos municipais é de uma importância fundamental para o processo de democratização do país. As pessoas nas suas localidades, nos seus bairros, precisam enxergar a relevância que existe em relação a isso e se unir em torno de associações de bairro, em associações locais, e aproveitar os espaços que a legislação hoje abre para a participação social. As entidades comunitárias, elas têm uma relevância e uma importância muito grande para a melhoria de vida das populações. E é nesse sentido que eu conclamo aos diversos bairros de Jundiaí a se unir em torno dessa ideia, para que a gente faça um município melhor, com melhor representatividade e com melhor condição de vida para todos. Isso. Aproveitando, vai ter agora o estudo dos bairros. Nós já estamos nos mobilizando, estudo bairro a bairro, junto com a prefeitura, nós já estamos nos mobilizando para melhorar ainda mais as necessidades do Caxambu. É importantíssimo isso daí. Mostrar o verdadeiro retrato do bairro para que os políticos possam atender às verdadeiras demandas. É isso daí. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui fica o nosso agradecimento aos ouvintes da Rádio Cidade, e estamos à disposição de vocês sempre. Rafael Marzo, presidente da Amoecer, e Anísio Brignoli, vice-presidente, eles falaram ao Jornalismo da